Muito boa tarde a todos, penso que posso começar. Queria começar por me referir à intervenção que há pouco ouvimos e que o país ouviu, do secretário-geral do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, ausente ontem da tomada de posse do Governo, para deixar claro o seguinte: eu compreendo que Pedro Nuno Santos queira agora sacudir a água do capote, e compreendo isso perfeitamente. Na eleição para o Presidente da Assembleia da República, o PSD, a AD, escolheram um interlocutor. Esse interlocutor foi o Partido Socialista. Na entrevista que deu antes da tomada de posse, o secretário-geral do PSD, o Dr. Hugo Soares, escolheu também o interlocutor. Disse que dialogaremos especialmente com o Partido Socialista. Ontem, Luís Montenegro, na tomada de posse, no discurso que fez, que eu saudei como um discurso mobilizador, deixou claro que o compromisso que queria era com o Partido Socialista, que apelava ao compromisso do Partido Socialista para não ser uma força de bloqueio, mas sim uma força de oposição democrática. O que ouvimos hoje foi o Partido Socialista dizer que não quer ser nada disso e que não vai ser nenhuma força de oposição democrática e que não sente nenhum dever de viabilizar o programa da Aliança Democrática e do orçamento, digamos assim. Há duas notas que é preciso dizer sobre isto. A primeira é apelar à AD, dado o contexto político que parece absolutamente improvável para os próximos anos, que avance com o orçamento retificativo. Porque aparentemente também, e sublinho o aparentemente, há um consenso em algumas matérias. Quais são? O combate à corrupção, a recuperação do tempo de serviço dos docentes no âmbito da educação, a valorização das carreiras na administração pública como um passo fundamental e urgente, nomeadamente a nível dos vários auxiliares, assistentes operacionais e técnicos nas várias carreiras da administração pública, que têm vindo a perder rendimentos ao longo dos últimos anos. A questão dos polícias, que nós apelamos à Aliança Democrática, que viabilize já este projeto, que vamos obrigar o Parlamento, digamos assim, a discutir numa primeira fase de forma imediata. E também a descida dos impostos, como uma reformulação, ontem aliás assumida por Luís Montenegro, quer no IRC, quer no IRS, de redução fiscal. Há aqui um consenso que nos parece ser possível de fazer, de concretizar já num orçamento retificativo. E este é um ponto que eu queria instar o Governo a avançar rapidamente para evitar que medidas tão importantes como estas fiquem pelo caminho nesta legislatura. Segundo, o Chega sente-se absolutamente desobrigado de viabilizar quaisquer medidas de viabilização orçamental ou de viabilização política a prazo, uma vez que Luís Montenegro voltou a referir, legitimamente, que não é não. E, portanto, que optou por dialogar com o Partido Socialista. Hoje o que ouvimos é o Partido Socialista a dizer que também não quer dialogar com a AD grandemente e que, portanto, também se desresponsabiliza de qualquer viabilização orçamental ou a prazo. E, portanto, o que temos aqui é uma enorme confusão sobre estratégia, amadorismo e interlocutores. Amadorismo da AD, que pensou que podia contar com o PS para poder viabilizar passos mais à frente. Amadorismo de Montenegro, que acha que, inspirado em Cavaco Silva, pode repetir o cenário de 85 ou de 83. Passaram mais de 30 anos. O país mudou. Este não é o país dos anos 80. E cabia ao líder da coligação criar uma maioria, como aliás noutros países europeus tem sido prática, para a investidura parlamentar. Isso não aconteceu. E o PSD, a AD, optaram por não criar uma maioria parlamentar, propositadamente, e levar uma minoria avante. Aparentemente, pelo que ouvi de Pedro Nuno Santos esta tarde, também optaram por não dialogar com o PS. E, portanto, também optaram por não pedir a viabilização por parte do Partido Socialista. Isto cria um cenário à política portuguesa absolutamente inacreditável. De um governo que sabe que tem uma minoria, ao contrário do que pediu o Presidente da República, não construiu nenhuma maioria e insiste em não construir nenhuma maioria. O Chega sente-se absolutamente desobrigado de viabilizar qualquer instrumento do governo da AD. Por uma razão. Porque durante semanas, está quase a fazer um mês das eleições, o Chega disse que estava disponível para um acordo sustentável de governo a 4 anos. Legitimamente, repito, legitimamente, o governo de Luís Montenegro disse: não queremos. Vamos dialogar especialmente com o Partido Socialista. Muito bem.
Hoje ouvimos o Partido Socialista dizer que não quer dialogar especialmente com a AD. E, portanto, nós temos um pântano absoluto à nossa frente. Absolutamente. Em que o Presidente da República é um dos responsáveis também. Porque não promoveu políticas de entendimentos que eram fundamentais e qualquer Presidente da República promoveria em circunstâncias idênticas. E o que temos é um cenário diante de nós que se torna cada vez mais claro do ponto de vista da sua inviabilização. Chegados aqui, o que podemos garantir e o que podemos comprometer? Podemos comprometer um orçamento retificativo, que seja apresentado nos próximos dias ou semanas, a seguir ao 25 de Abril, para avançar com causas importantes, polícias, professores, combate à corrupção, valorização da administração pública, descida de impostos para os setores empresariais. O Chega não se comprometerá com o orçamento do Estado, porque essa é a grande macropolítica do Governo, que insistiu em não ter nenhum acordo com o Chega. E, portanto, nós arriscamos a ter o Governo mais curto, ou um dos mais curtos da história da nossa democracia. Mas isto tem um responsável que se chama Luís Montenegro, a quem eu pedi na noite eleitoral e nas noites que se seguiam, que não querendo nenhum entendimento com o Chega, produzisse um entendimento ao centro-esquerda, ao PS. Durante dias nós ouvimos vários responsáveis da AD dizer que promoveriam esse diálogo com o PS. E hoje ouvimos o PS, para além de nem marcar presença na tomada de posse, dizer que não se compromete com nenhuma viabilização. E, portanto, como é que queremos mais investimento no país? Como é que queremos os rankings de Portugal no mercado financeiro internacional a subir? Se todos os analistas, toda a imprensa internacional consegue perceber que o cenário em Portugal é absolutamente precário e é absolutamente limitado. Neste sentido, eu queria voltar a deixar uma resposta clara ao novo Primeiro-Ministro, ao Luís Montenegro, dizer que se hoje não há um acordo a 4 anos, é por sua própria responsabilidade. Mas também dizer ao Secretário-Geral do Partido Socialista que é ele que caberá, porque ele é que optou por criar acordos com a AD, agora dar a estabilidade ao país que o país precisa. E o Chega sente-se absolutamente desobrigado dessa estabilidade, uma vez que a própria AD e o PS chegaram a entendimentos precoces nesta legislatura e disseram não é não ao Chega. O que esperamos agora é que a AD e o PS consigam chegar a um consenso para termos, pelo menos, um Orçamento de Estado aprovado em 25 e em 26, até ao fim do mandato do Sr. Presidente da República, que é o que se espera que as legislaturas durem do ponto de vista democrático. Se isso não acontecer, fica evidente o amadorismo quer do PSD, da AD, quer do Partido Socialista, que por um lado quer acordos para salvar o regime do Chega, por outro lado diz que a agenda da AD é muito mais próxima do Chega do que do PS e que também não viabiliza a AD. Bom, então, mais vale irmos já a eleições, porque fica evidente para todos que não há nenhuma base parlamentar de apoio para este governo e isto num sistema parlamentar como o português é absolutamente suicida. Não foi por nós avisámos, nós estivemos disponíveis, nós quisemos. Os outros não quiseram, agora assumam essas consequências e politicamente terão que viver com elas. O que eu espero é que até lá o Partido Socialista ainda possa criar alguma espécie de entendimento com o Partido Social Democrata ou com a AD para viabilizar os instrumentos orçamentais que são importantes de realizar ao longo dos próximos anos. Finalmente, apenas uma nota em relação ao Vice-Pedro Nuno Santos também esta tarde. Nós compreendemos que o Pedro Nuno Santos precisa de tempo. Só que a política do país não é a política do Largo do Rato. A política de Portugal não é, nem está sujeita, nem pode estar sujeita aos jogos de poder do Largo do Rato, nem ao tempo que o Largo do Rato precisa para ir a eleições. Se o PS não queria que a AD assumisse esta forma de governo, tê-lo-ia dito. Se o PS queria chegar a algum entendimento com a AD, tê-lo-ia dito também. Se o PS não quisesse nenhum acordo com a AD, não tinha permitido a eleição de um Presidente da Assembleia, através de um acordo bipartido de 2 anos entre a AD e o PSD. Portanto, o Bloco Central juntou-se e agora parece que está a separar novamente. E isto mostra uma enorme irresponsabilidade e um enorme amadorismo dos dois protagonistas, Pedro Nuno Santos e também Luís Montenegro. E serão eles os responsáveis pela crise política que, com toda a certeza, se adivinha perante nós, uma vez que não há nenhum consenso parlamentar para um governo que, como se viu, não tem nenhuma base de apoio parlamentar. Pior, tem os mesmos deputados que o Partido Socialista e não tem nenhuma base de apoio parlamentar maioritária. E isto é absolutamente suicida num sistema de natureza parlamentar.